Olá, meus irmãos e amigos. Estamos nesse dia último de fevereiro, dia 28, o último domingo do mês, e com certeza há muita expectativa sobre o mês de março. Sabemos que em meio à pandemia, algumas restrições vão permanecer e algumas igrejas estão revendo suas atividades presenciais. Nós vamos permanecer com os cultos à noite e possivelmente voltaremos à programação pela manhã, tanto EBD quanto culto, para atendermos a uma outra demanda, a um outro segmento que tem as suas restrições para com as suas saídas à noite. Por essa razão, vamos ter esses dois cultos, de manhã às 10h15, à noite às 18 horas, lembrando que pela manhã também teremos EBD de 9 até às 10. Você é o nosso convidado com os devidos cuidados que os órgãos da área da saúde apresentam. Mas então vamos orar nesse momento, colocar diante de Deus aquilo que realmente está trazendo preocupação para todos nós. Infelizmente, pelo Brasil afora, temos visto um aumento assustador dos casos de contaminação. Infelizmente, o número de pessoas internadas aumentou de forma assustadora e, mais lamentavelmente, o número de mortes tem sido realmente algo muito preocupante. Por essa razão, nós vamos orar, porque se antes o estado do Amazonas era preocupação maior por causa da falta de oxigênio, agora em quase todos os 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, a situação é caótica pelo, digamos assim, aumento assustador e a falta de vagas para os CTIs e para as unidades de terapia intensiva. Há realmente uma preocupação muito grande. Imaginemos como os profissionais de saúde, não só a saúde física, têm sido realmente muito exigidos, mas também agora os profissionais da saúde mental, tanto psicólogos quanto psiquiatras e tantos outros têm tido um aumento da demanda porque a pandemia tem assustado. Então vamos orar, tenhamos paz no coração, tenhamos confiança no cuidado de Deus. Gosto muito do Salmo 46, verso 1 e o verso 10, que serão a base para a nossa oração nesse momento. Salmo 46, o verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E o verso 10 também nós conhecemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre os homens. Então Deus realmente é aquele que tem o controle sobre tudo. Então vamos estar orando, e eu quero aqui repetir a leitura do Salmo 46, versos 1 e 2, que dizem, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. E no verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, como essa nação de 200 e tantos milhões de pessoas que em muitos estados estão sofrendo os efeitos danosos da pandemia, o quadro de pessoas contaminadas, o número elevado de pessoas internadas e, mais lamentavelmente, o número de mortes que tem assustado a todos nós. Tenha misericórdia das famílias enlutadas, console e conforte cada coração. Oramos pelos profissionais da saúde que não têm tido descanso, estão cansados, fadigados, esgotados, preocupados consigo mesmo, preocupados com os doentes e preocupados com a própria família que fica em casa. Ó Deus, tenha misericórdia. Abençoa também os profissionais da saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, que têm visto aumentar a demanda por cuidados.
Abençoa, Deus, as igrejas que têm sido desafiadas a permanecerem firmes diante de tantas dificuldades que têm enfrentado. Que tu renoves a fé dos líderes que têm, ó Deus, pregado a tua palavra, que tu tenhas compaixão de todos nós na realização desse ministério que tu tens confiado a cada um de nós. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter daqui a pouco uma participação musical. Essa é a nossa breve, programação nesses cultos virtuais. É essa abertura que você está vendo, um momento de oração e daqui a pouco a participação musical que será seguida da reflexão. Quero que você abra sua Bíblia e a mantenha aberta aí no livro de Mateus, capítulo 13, verso 47 a 50. É a penúltima parábola desse conjunto de mensagens que Jesus colocou para todos nós e que Mateus aglutinou nesse capítulo 13. Vamos ter uma participação musical, mas antes eu quero lembrar a você a oportunidade para os membros da equipe da Barra em Duque de Caxias dar a sua contribuição e a entregar suas ofertas. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Vamos então ter essa participação musical e logo em seguida a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei,
te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Deus certamente preparou o seu coração para a mensagem nesta hora. Então vamos ler Mateus capítulo 13, versos 47 a 50. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou usando aqui a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dos tempos, no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e amigos, essa é uma de apenas duas parábolas que eu daria a elas, digamos assim, a qualificação de parábolas escatológicas. Existem aqui, nesse conjunto de parábolas do capítulo 13, várias. Vocês se lembram? A parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, da pérola de grande valor, do tesouro escondido. Mas tanto a parábola do joio e do trigo, quanto esta da rede lançada ao mar, se vocês olharem bem com muito cuidado, coisa que eu recomendo que o façam, essas duas parábolas são diferentes das outras, porque as anteriores, ou melhor, as outras do semeador, do fermento, do grão de mostarda, do tesouro escondido, da pérola, tem a ver com a vida do homem sobre a face da terra e o seu encontro com a palavra e a sua reação diante da palavra de Deus. Podemos assim entender essas parábolas. Mas a parábola do joio e do trigo tem características diferentes, porque elas não falam apenas da vida neste mundo, mas sobre os efeitos e as consequências eternas para com todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Claro que aqui não quero voltar a comentar sobre a parábola do joio e do trigo, mas eu recomendo que leia com muita atenção, porque essa penúltima parábola, alguns dizem que a última, que nós vamos comentar no próximo domingo, se Deus permitir, não seja uma parábola, mas apenas uma conclusão. Mas ela faz parte desse conjunto de parábolas. Então, eu chamo esta parábola da rede como a penúltima das parábolas presentes no capítulo 13.
E Jesus, de forma muito interessante, começa esta parábola como as anteriores, porque ele faz uma analogia, uma comparação disso. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. Novamente, como nas parábolas anteriores, ele começa falando de algo do dia a dia, do que era comum, como a mulher que pega uma pequena porção de fermento e a mistura com toda a massa, ou como um grão de mostarda como planta no seu campo, ou como um negociante de pérola que encontra uma grande valor, ou um homem que arando um campo encontra um tesouro escondido. Coisas do dia a dia. Naquela época, tanto Pedro, João, André e Tiago, que eram pescadores natos, eles nasceram numa região próxima ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, como assim era chamado aquele lugar de muita pescaria. Então era comum as pessoas pescarem de várias maneiras. Por exemplo, as pessoas pescavam com anzol. Por isso que Cristo falou: Pedro, vai lá, joga o teu anzol e o primeiro peixe que você tirar, você vai abrir e vai encontrar ali na boca dele 2 moedas. Então era comum as pessoas pescarem com anzol, ou seja, um peixe de cada vez. Mas também era comum as pessoas pescarem com redes. E essas redes não eram aquelas tipo arrastão, ou melhor, uma rede em que as pessoas, um homem só lançava. Era uma rede que precisaria de mais pessoas para lançá-la ao mar e também para puxá-la, coisa que vamos comentar daqui a pouco. Mas é interessante Cristo falar, o reino dos céus, e aí eu quero ler novamente essa primeira parte da parábola. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar, que apanha toda sorte de peixes. O que nós podemos aqui aprender? Cristo está falando algo muito comum naquela época. Os homens, de manhã cedo ou à noite, dependendo da ocasião, geralmente era à noite que eles lançavam a rede, porque à noite havia pouco movimento, pouca agitação, pouco barulho, de modo que os peixes estavam mais tranquilos, digamos assim, e mais facilmente eram pescados. Então os homens lançavam suas redes ou iam pescar à noite. Lembra quando Jesus, de acordo com Lucas capítulo 5, Jesus vai à beira-mar do mar da Galileia e encontra Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Pedro e André estavam lavando as redes, ou seja, era de manhã, eles passaram a noite, como o próprio Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar e nenhum peixe pescamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Então era comum as pessoas irem de noite lançar as redes. Bom, o fato é que, segundo a parábola de Jesus, os homens lançavam a rede ao mar e então, depois de um certo tempo, eles puxavam aquela rede e, dependendo do dia, um dia profícuo, um dia, digamos assim, de sucesso, a rede podia vir com muitos peixes, ou num dia difícil, sem nenhum peixe, como aconteceu com Pedro antes daquela pesca milagrosa. O fato é que Jesus então conta essa coisa do cotidiano para falar sobre o reino dos céus. Isso mesmo. Jesus diz: o reino dos céus é comparado com uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Aí a pergunta é: o que temos a aprender com isso? Quais são as lições que estão presentes nesse texto? A parábola é simples. A narrativa é coisa, digamos, óbvia. Mas qual é a mensagem que está por detrás? O que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? Eu creio, meus irmãos e amigos, vamos aqui dar nomes. A parábola é simples, mas vamos aqui fazer uma analogia. Sim, porque se você observar bem, Cristo fala de uma coisa temporal para falar de uma coisa que é atemporal. Ele fala de uma coisa terrena para falar de algo espiritual. Ele fala de algo que é, digamos, que acontece num momento da existência para algo que é eterno. Então você pode entender que Cristo usa das coisas, digamos, visíveis para ensinar o que é invisível. Ele usa das coisas simples para falar de coisas muito complexas. Ele fala de algo que é tangível
para falar de algo que é, na mente humana, incompreensível. Por isso que ele fala das coisas simples, para que possamos entender as coisas mais extraordinárias do reino de Deus. Ele diz o reino dos céus, lembrando que, sendo judeu, Mateus não usa a expressão reino de Deus, mas sim reino dos céus. Então, qual é a lição? Vamos então dar nomes. Primeira coisa que nós temos que entender é que, vamos dar nomes. O mar é este mundo. Vamos então chamar o mar deste mundo em que você e eu vivemos. Esse lugar no qual nós existimos e nos movemos, como Paulo falou lá no Areópago aos gregos, de acordo com Atos 17. Neste mundo nós vivemos e nos movemos de acordo com a vontade de Deus. Então o mar é este mundo. Os peixes representam você, eu, todos nós. Os peixes falam de vidas. E a rede? A rede, meu querido, a rede, minha querida, podemos assim falar da pregação do Evangelho. A rede não é o Evangelho. É o ato de pregar. O ato de comunicar o Evangelho é representado, então, na rede. Então, vamos compreender isso, porque essa é uma parábola escatológica. Se você talvez tenha dificuldade para entender a palavra escatológica ou a palavra escatologia, na língua grega, escatos quer dizer por último, ou últimas coisas, e logia, estudo. Então, escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. Então, quando eu digo uma parábola escatológica, estou falando aqui de uma parábola que tem uma mensagem sobre os últimos dias, sobre as últimas coisas que ainda vão acontecer. Então, posso assim dizer que a pregação do Evangelho é traduzida, representada pela rede. A Bíblia está mostrando para todos nós que a rede é lançada ao mar. O Evangelho está sendo pregado neste mundo. Se você ler Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, a Bíblia diz que logo depois que João foi preso, Jesus foi para outra região, região da Galileia, e disse, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus começou a sua pregação, e olha que ele estava sozinho. E cá para nós uma lição. Jesus começou a pregação do Evangelho, começou seu ministério terreno, usando aquilo que ele tinha disponível, que eram as oportunidades. Ele não esperou as boas ocasiões, mas ele aproveitou as oportunidades e muitas vezes criou oportunidades. Ele pregou o Evangelho. Quando João foi preso, Cristo começou o seu ministério. Isso quer dizer que não são as circunstâncias que devem determinar como e quando devemos fazer a obra de Deus. Não, é independente das dificuldades que temos que avançar. Algumas igrejas estão paradas, entre aspas, porque dizem, olha, podemos fazer mais nada. Mas os outros estão firmes e fortes, pregando com ousadia a palavra de Deus. Cristo começou a pregar e ele disse, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então o Evangelho traz uma mensagem de arrependimento. Você, meu querido, você, minha querida, precisa se arrepender dos seus pecados. O Evangelho não é oba-oba, o Evangelho não é festa, o Evangelho não é gritaria, o Evangelho não é o céu na terra, o Evangelho não é eu querer comer o melhor deste mundo, aproveitar as oportunidades, o Evangelho não é eu querer ser o melhor de todos e sobre todos. Não, o Evangelho é quebrantamento, é humilhação, é se arrepender dos seus pecados e falar, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É mudança de vida. Então este Evangelho está sendo pregado. A rede é lançada ao mar, diz o texto aqui nas palavras de Jesus. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. Cristo deu início ao seu ministério terreno pregando o Evangelho. Lembra das bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho, trazendo algo novo? Pois esta é a mensagem do Evangelho. A rede foi lançada ao mar. Desde o início do ministério terreno de Jesus, que este Evangelho tem sido pregado
mas um dia este evangelho deixará de ser pregado. Vejam só em Mateus capítulo 24, versículo 14, Cristo disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Meu querido, o evangelho está sendo pregado aqui em Duque de Caxias, pregado em outras cidades do Grande Rio, na capital fluminense, pregado em outros estados do Brasil, no Distrito Federal, pregado em outras nações além da nação brasileira. O mundo todo está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus. A Bíblia fala que o evangelho vai ser pregado a todas as nações, para testemunho de todas as pessoas. Mas um dia, meu querido, esteja certo, esse evangelho deixará de ser pregado. Porque, diz o texto aqui, o reino dos céus, e ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Todas as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho, num pequeno rádio, dentro do carro, no celular, nas redes sociais, pelas ruas, nos outdoors da vida, em todos os lugares as pessoas estão tendo acesso ao evangelho. Não há desculpas para as pessoas dizerem: eu nunca ouvi falar. É verdade que existem algumas regiões pelo mundo afora que o evangelho ainda não chegou. Entre em contato aí pelos sites de busca, procura a Janela 1040. A Janela 1040 é um lugar no globo terrestre onde há o maior número de nações que ainda não ouviram a pregação do evangelho. Mas você que está tendo acesso através das redes sociais, por esse canal, não há desculpa. Romanos capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz que não há desculpa. Os homens são indesculpáveis, porque Deus tem sido comunicado, anunciado, o evangelho tem sido pregado, a rede tem sido lançada ao mar. E esse mar é este mundo. E diz o texto, e esta rede apanha toda sorte de peixes, ou seja, a rede alcança todos. O evangelho não é um evangelho restrito, limitado, que gera exclusividade. Não. Jesus ama a todos. Cristo morreu por todos. O evangelho de Jesus não discrimina ninguém. O evangelho de Jesus não é seletivo, não é inclusivo, ou melhor, não é exclusivo, é inclusivo. O evangelho não exclui ninguém, o evangelho inclui a todos. João 3,16, a Bíblia é muito clara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, significa todas as pessoas. Cristo morreu por todos, todas as pessoas. Agora, é verdade que cada um reage de uma forma diferente. Então, a primeira grande verdade que nós podemos entender nessa parábola é que a rede é lançada ao mar, a pregação do evangelho é para todas as pessoas. Mas, deixe-me dizer uma coisa para você. Há um tempo de espera. Vamos ler aqui o verso 48 de Mateus 13. Eu vou ler o 47 e 48 emendando. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes, quando está cheia. Sabe o que quer dizer isso? O evangelho é pregado como a rede é lançada ao mar. E os pescadores que lançam a rede ao mar têm um tempo de espera. E que tempo é esse? É o tempo para que o maior número de peixes possa ser pescado. O evangelho é lançado, é pregado, e há um tempo de espera. Assim como os pescadores esperam, eles lançam, mas não puxam de imediato. Eles lançam a rede ao mar, mas eles esperam, eles aguardam. Para quê? Para que a rede que foi lançada vazia possa, no momento de estar cheia, então ser puxada. Então há um tempo de espera. Eu creio que desde o momento em que Cristo começou a pregar, isso há mais de 2000 anos atrás, o evangelho tem sido pregado. Sabe o que diz esse tempo de espera? Esse tempo de espera é
paciência da parte de Deus. Esse tempo de espera tem a ver com a benevolência da parte de Deus. Esse tempo de espera tem a ver com a graça de Deus. Esse tempo de espera tem a ver com a misericórdia de Deus. Deus, em seu santo amor, em sua graça e misericórdia, tem esperado. Deus tem sido paciente. Quantas pessoas já perderam viagem, perderam o momento de ir para o trabalho, porque se atrasaram, porque os meios de transporte não esperam o passageiro. O ônibus sai na hora certa, o metrô sai na hora certa, o trem sai na hora certa, o navio, a barca sai na hora certa, o avião sai na hora certa. Quando atrasa é uma exceção, mas geralmente eles saem na hora certa. Quem se atrasa perde o voo, perde o transporte, perde a hora. Mas Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido paciente. Hoje, como você sabe, o último domingo do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2021, Deus tem sido paciente. Deus tem realmente aguardado. Deus está aguardando esse momento de você tomar uma decisão, meu querido, porque quando a rede estiver cheia, não haverá mais o que esperar. Porque Jesus disse, este evangelho será pregado no mundo inteiro, e então haverá o fim. Isso quer dizer que você e eu não sabemos quando a última pessoa vai ouvir falar do evangelho. Nós não sabemos, porque Cristo disse, e este evangelho será pregado no mundo inteiro. Isso quer dizer, vamos então fazer aqui uma suposição. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Alguns dizem 7 bilhões e 500 milhões ou 800 milhões de pessoas. É uma cifra astronômica, digamos assim. Alguém já disse que se toda a população mundial fosse colocada em fila indiana, num carro a 100 km por hora, seriam necessários mais de 100 anos para uma pessoa, nesse carro, sair da primeira à última pessoa. Então é muita gente. É muita gente. Mas haverá um momento em que essa rede será recolhida. Diz o texto aqui no verso 48 de Mateus 13. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Haverá um momento em que a rede do Evangelho ser retirada deste mundo. Assim como a rede que é lançada ao mar, vazia, e quando ela está cheia, os pescadores a puxam, haverá um momento em que, quando Deus tiver conhecimento e Ele sabe de tudo, quando a última pessoa ouvir falar do Evangelho, quando a medida do tempo, quando diz o texto em outras palavras, quando a plenitude dos gentios, ou seja, dos não-judeus, ouvirem da pregação do Evangelho, então haverá o fim. Isso quer dizer, meu querido, que Deus é tolerante, Deus é paciente, mas Deus não é conivente. Deus é paciente, mas Deus realmente é justo. Deus é amor, mas a sua justiça não falha. Por isso, você precisa aproveitar esse tempo. Quantas pessoas já morreram pela Covid? Esses dias, 1.450 pessoas num único dia morreram pela Covid. E não só pela Covid, mas por outros motivos. Quantas pessoas morrem por dia? É muita gente. Nós não sabemos quando será o último dia para cada um de nós. Então, antes desse último dia chegar, arrependa-se dos seus pecados, declare a sua fé em Jesus, creia em Jesus de todo o seu coração, porque um dia essa rede do Evangelho vai ser puxada, e de acordo com o texto, a Bíblia diz assim, é puxada para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Naquela época, como nos dias de hoje, os pescadores, quando lançavam as suas redes ao mar, esperavam, porque a rede era lançada vazia, esperavam ela ficar cheia, então eles puxam. Mas quando puxam a rede para a praia, eles não vão
jogando todos os peixes num só lugar. Nada disso. Eles lançam a rede ao mar, quando está cheio eles puxam e puxam para a praia. E então eles se sentam. E quando eles se sentam, eles vão separar os peixes bons, os peixes dos ruins. O que são os peixes bons? O que são os peixes ruins? Talvez para você o conceito não seja muito claro, mas naquela época os judeus sabiam quais eram os peixes comestíveis e os peixes proibidos de serem comidos. Por exemplo, se você lê lá em Êxodo, como Levítico principalmente, a Bíblia fala dos peixes puros e dos peixes impuros. Por exemplo, todos os peixes que tinham escamas, em sua maioria, eram peixes comestíveis. Mas os peixes sem escama e que tinham outras características não deveriam ser comidos por causa de uma questão sanitária, por uma questão de saúde. Pois é, os homens que pescavam sabiam quais eram os peixes próprios para serem consumidos e os peixes que deveriam ser lançados fora. Jesus então usa essa analogia para dizer o seguinte: no fim dos tempos, lembra da palavra escatologia? No fim dos tempos, como ele fala aqui no versículo 49, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos, aqueles, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Haverá um momento em que os peixes, todos os peixes que estão dentro dessa rede que foi lançada e puxada depois, todos os peixes serão colocados na praia, e então os bons são colocados em cestos e os ruins lançados fora. Recentemente eu vi uma reportagem sobre a pesca do camarão. E o camarão, principalmente na região sudeste do Brasil, quando ele é pescado com redes que são grandes, um barco juntamente com outro, ou um barco só, e aquele barco lança essa rede ao mar, e quando essa traineira ou outro tipo de barco é puxada, então nessa rede não vem só camarões, vem outras espécies de peixes que não servem para o pescador que procura camarão. Então esses peixes que não são, digamos, esperados, são descartados, são mortos, são desperdiçados. E então há uma briga tremenda para que esse tipo de pesca seja proibida, porque além do camarão, outras espécies de forma indevida são tiradas. Naquela época, na parábola de Jesus, é muito simples. Os pescadores, quando puxavam a rede, eles sentavam e separavam. Qual é o peixe bom? Vamos colocar no cesto. Qual o peixe ruim? Vamos lançar fora. No reino de Deus, no fim dos tempos, este evangelho será, digamos, cessado na sua pregação. Isso quer dizer que haverá um tempo em que essa rede do evangelho, do ato de pregar, será retirada do mar, deste mundo. E aí diz a Bíblia, nas palavras de Jesus, os anjos irão e eles vão separar os perversos dos justos. Eles vão separar, escute bem o que Cristo fala, diz o texto aqui no verso 49, assim acontecerá, vou ler aqui o 48, depois o 49, quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e se juntam, e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E aí vem a analogia no verso 49, assim acontecerá no fim desta era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos. E aí eu fiquei um pouco confuso, porque na parábola de Jesus, ele fala que os pescadores, depois que eles puxam as redes, ou a rede, eles separam os bons em cestos e os ruins lançam fora. Mas quando Cristo vai falar sobre os aspectos escatológicos, ele fala, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separar os perversos dos justos. Ele inverte a ordem. Enquanto que os pescadores
separam os bons dos ruins, lançando os ruins fora e colocando os bons em cestos, Cristo coloca o contrário. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Por que então os perversos serão separados dos justos? E aí diz no verso 50, e lançarão os perversos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É muito simples. Cristo está falando do reino dos céus. Ele não está falando desse mundo. É muito simples. No mundo, o injusto é visto pela maioria como justo. No mundo, o mal é visto por muitos como o bem. No mundo, os maus são vistos pelo mundo, em sua maioria, como bons. Isaías capítulo 5, Deus, através do profeta, disse: ai daquele que ao mal chama bem, ao bem mal, à luz trevas e à treva luz. Ai daquele que inverte as coisas. Ai daquele que modifica aquilo que Deus realmente criou e estabeleceu como princípios. Ai daquele que inverte os valores, que inverte os conceitos. Ai daquele que pega a palavra de Deus e a distorce. Ai daquele que diz que o certo é errado e que o errado está certo. Pois bem, para o mundo, o que é ruim, o que é maldoso, maledicente, pecador, inconsequente, esse que é bom. Mas para Deus, o reino dele só fica quem é dele. Quem não é de Deus, quem não se converteu, quem não se arrependeu dos seus pecados, quem não creu em Jesus, pode até estar no meio dos crentes, pode até estar no meio de uma igreja, pode até ter Bíblia na mão, pode até cantar bonito, pregar bonito, mas se não tiver o seu coração convertido, se não crê em Jesus, será tirado. Porque no reino de Deus só fica quem pertence a Deus. No reino de Deus só fica quem nasceu de novo. No reino de Deus só fica quem é filho de Deus. Cristo falou para Nicodemos em João capítulo 3, se você, ou melhor, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Cristo está falando do reino dos céus e não no reino desse mundo. Por isso é que no fim dos tempos, no reino de Deus, só vai ficar de fato quem é dele. Quem não é dele vai ser lançado fora. Os peixes bons permanecem, mas os peixes ruins são lançados fora. E aí diz o texto, lançados em fornalha de fogo ardente, falando sobre o inferno. Meu querido, o inferno é aqui neste mundo. Esse mundo, como alguém pode dizer que aqui é o inferno com pipoca, com cinema, com TV de LED, com ar-condicionado, com comida que pode vir por delivery? Que inferno é esse onde a pessoa pode escolher onde ficar, como ficar, com quem ficar? Não, o inferno é choro, diz o texto, choro e ranger de dentes. O inferno é a condenação eterna, é nunca mais ter uma nova oportunidade. Quando a rede for puxada, não haverá uma segunda chance. Quando este evangelho for cessado em sua pregação, quando a pregação for cessada, interrompida pela segunda vinda de Jesus, não haverá uma nova chance. Então arrependa-se agora, crê em Jesus. Esta parábola aponta para o final como a parábola do joio. A pergunta é, que tipo de peixe você é? Porque a natureza de um animal não pode ser mudada. Deus falou através do profeta, pode o leopardo mudar a sua pele? Não pode mudar, tirar as suas manchas. Assim é o ser humano, por si só. O homem não pode mudar a sua natureza, só um milagre. Só Jesus pode mudar o coração do homem. Por isso que 1 Coríntios, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que tipo de peixe você é, comparando a minha vida, a nossa vida, com a parábola que Jesus contou da rede lançada ao mar? Jesus é aquele que veio trazer o Evangelho, as boas novas de salvação. Este Evangelho está sendo pregado desde aquele tempo. O Evangelho está alcançando muitas pessoas, mas um dia essa rede será retirada deste mundo. O Evangelho, a pregação do Evangelho vai ser cessada. E aí a pergunta é,
Quem é você diante da palavra de Deus? Arrependa-se, crê em Jesus, declare a sua fé em Jesus, diga: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero ser salvo no nome de Jesus. Cristo te ama e Ele tem poder para te salvar. Vamos orar agora? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e diga assim para o Senhor: Senhor Deus, eu te agradeço porque tu me amas, tu me deste vida, este evangelho chegou ao meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e com a minha boca declaro que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e em meu coração eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Eu quero ser salvo para a glória do Senhor. É isso que eu te peço agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e que você viva este evangelho e que você se torne também um comunicador do evangelho, pregando o evangelho para outras pessoas. Que Deus te abençoe um dia, uma semana e uma vida abençoada na presença de Deus. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.